This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Antes de começar o episódio, eu tenho uma pergunta importante. Você já garantiu seu ingresso para o Ace Summit? Pois é, no dia 26 de julho, aqui em São Paulo, a Ace promove um dos principais encontros no ano quando o assunto é empreendedorismo, inovação, unindo empreendedores, corporações, investidores e muito mais. Vai por mim, geração de insights é o que não vai faltar nesse evento. Além de conexões incríveis, a gente vai ter nomes de mercado como Stélio Tolda, do Mercado Livre, a Monique Evely, do Shark Tank Brasil e muito mais. Acesse acesummit.com.br para mais informações. E eu tenho um presente para você. Se você usar o cupom ACELOVER, tudo em caixa alta, ACELOVER, ACELOVER, você garante 50% de desconto no seu ingresso. Não perca, é só para quem ouve o Growthaholics. Agora vamos para o episódio? Pois é, hoje a gente vai explorar uma questão muito interessante que está na cabeça de centenas e milhares de empreendedores Brasil afora. Bootstrap ou Venture Capital? Qual é o melhor caminho? A gente vai mergulhar a fundo nas vantagens, desafios, momentos certos para considerar cada uma das opções, com prós e contras. Será que é possível crescer, criar uma empresa valiosa, conquistar o mundo sem capital de risco? A gente vai a fundo nesse tema. Dá o play! Estou aqui com os meus amigos Vitor Andrade, direto do Recife, o nosso head de VC aqui da Ace Ventures. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Pedro? Sempre bom estar aqui, ainda mais entre amigos, né? É isso aí, está com ar-condicionado ligado a milhão em Recife. E Pedro Carneiro, meu xará da sua residência, com a sua guitarra ao fundo, que ele provavelmente tocou a última vez em 2016. Bem-vindo, Pedro Carneiro, nosso sócio aqui da Ace. Muito obrigado de novo pelo convite, Pedro. A gente precisa ter outros hobbies, né, como bom empreendedor, para conseguir se desligar de vez em quando. E o Vitor, se estivesse aqui em São Paulo hoje, ia estar encapotado, porque aqui passamos por uma semana de frio, né? E o Vitor para baixo de 24, 25, já, para quem está em Recife, já é gelado. Ou seja, fui semana passada, fui no momento certo, fui na hora que tinha que ir mesmo. É isso aí, hoje tá bom, hoje é considerado bom, né? Por mim, pelo Pedro Carneiro, é uma temperatura que é legal. E com isso em mente, a gente vai mergulhar aqui no nosso tema do dia, que é um tema que não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto, e a inspiração dele é sempre a nossa pesquisa aí que a gente faz todo ano, né? O Founders Overview, e é um assunto que a gente está sempre ligado, porque ele é basicamente o modus operandi hoje que a gente tem no Brasil para a gente criar uma empresa, né? Eu não estou nem falando de uma startup, de uma empresa, que é o Bootstrap. O que significa Bootstrap? Eu já vou passar a palavra aqui para o Pedro, que é um erudito aqui das terminologias, dos jargões do Vale do Silício, mas o Bootstrap é quando a gente financia o negócio através da sua própria geração de caixa, o que, né, para a gente aqui é basicamente como o Brasil toca, junto com empréstimos aí no banco, que é tradicional, classicamente aí a maneira como a gente toca negócio. Mas eu vou agora passar a palavra para o Pedro e perguntar, em startups, né, o que significa Bootstrap e por que, de alguma maneira, esse assunto é um assunto mais polêmico? Porque tem VC, enfim, comenta um pouquinho aí, Pedro. Legal, você já deu uns spoilers aqui, mas o negócio do Bootstrap é aquele que anda com as próprias pernas e não precisa de um financiamento externo, né?
A gente fala de negócios bootstrap, aqueles que também são financiados pelos próprios founders no início, né? Mesmo que você queime caixa no início, se os empreendedores estão bancando essa queima de caixa inicial em busca de um break-even, né? Que é quando você para de queimar caixa e tem as receitas iguais às despesas, o negócio é bootstrap. A diferença é que um negócio não bootstrap, ele precisa de um investimento externo ou de um parceiro externo para poder manter essa estruturação e os primeiros meses até o negócio conseguir se bancar financeiramente. E eu acho que a gente falou isso num outro episódio já, mas para todos os empreendedores curiosos, eu não sei se vocês já pesquisaram o que significa ser bootstrap. Não sei se o Vitor já viu isso também, mas estava num episódio do Growthaholics. O que é? Qual é a origem, né? A etimologia do bootstrap. O Pedro já me apresentou como erudito, então eu vou assumir o papel aqui. O que é ser bootstrap? Ele vem de uma terminologia em inglês de quando alguém vai saltar um obstáculo ou passar algum problema. Quando a pessoa ela tem muitos recursos próprios, ela consegue se virar bem, tem aquele jeitinho que a gente falaria aqui no Brasil. O termo em inglês é "He's pulling himself up by the bootstraps", ou seja, ele pula o obstáculo, ele pula o muro usando as tiras das suas botas ou usando o cadarço do seu tênis. Ele dá um jeito, né? Ele busca outros recursos que ele tem à mão para fazer, né, a tarefa acontecer. E aí começou com esse termo, né? Pulling by his bootstraps, bootstrap, e aí a gente veio para cá, para o Brasil. E se você tem um negócio do bootstrap e não sabe o que é bootstrap, agora você sabe, né, a origem e por que vem disso. Mas isso vem dos empreendedores que são que têm recurso, né, que buscam achar caminhos mesmo quando eles não têm as ferramentas certas aí à mão, e que é uma situação muito comum aí para os empreendedores que estão começando. E a gente, quando a gente entra no mercado agora de tecnologia, o mercado das startups, já se convencionou entender que você vai criar um negócio, em algum momento você vai captar dinheiro de um VC, de investimento anjo, e vai seguir aquela trilha, né, da seed, série A, série B, e aí IPO, enfim, aí por diante, que é o caminho ideal que a gente fala, né, o caminho desejado no nosso mundo. Mas tem muita startup que tenta e não consegue, acaba não tendo opção e fica bootstrap. Tem outras que preferem, né? Tem outras que optam por seguir essa jornada. Tem algumas que optam por fazer com que o fundraising seja o mais tarde possível na sua jornada, né? Quer dizer que eu vou captar lá na frente, eu quero me diluir menos, enfim, também uma estratégia. Mas sim, eu vou perguntar para o Vitor aqui, até porque a gente sabe que nesse mundo não tem a resposta certa e errada, né? Basicamente é um jogo infinito, como a gente costuma dizer. Você pode seguir por qualquer caminho aqui. O que você entende, Vitor, né? E se você quiser compartilhar um pouquinho as nossas informações, né? A gente fez no Founders Overview do ano passado, que a gente lançou até no ACE Summit, e vamos lançar o Founders Overview desse ano também no ACE Summit, e a gente faz esse levantamento do percentual de startups que é bootstrap, né? Então, se você puder comentar isso, Vitor, e comentar um pouquinho também em relação a caminhos, o que você acredita que faz mais sentido e por quê? Pedro, acho que primeiro dando um passo para trás, né? A gente tipicamente noticia, né, as rodadas de investimento, então que bom que está voltando até esse ritmo, então a gente recebe todo dia uma notícia de que uma startup captou uma rodada. Mas é sempre deixar bem claro que isso não é o mais comum. Grande parte das startups brasileiras nunca levantaram ou nunca levantarão uma rodada de investimento. A gente fala de mais de 12 mil startups no Brasil, e se a gente for ver o percentual que levanta alguma rodada com anjo, já é bem pequeno. E se você pensar rodadas de Series A e Series B, que são rodadas de crescimento, isso ainda é mais raro. Então, primeiro, boa parte das startups que estão começando hoje, já começaram, elas vão ser autofinanciadas ou financiadas com recursos dos próprios empreendedores. Então, isso é até algo que a gente fala muito do investimento, e espero que a gente fale disso porque são exceções e não a regra. Então, o típico é não ser financiado por investidores externos. Então, acho que é importante a gente ter sempre isso em mente. E aí você trouxe muito bem, tanto o caso de que eu me descubro bootstrap, ou seja, eu procurava captar e não consegui, e eu acho que isso é um ponto importante para empreendedores de forma geral, de entenderem qual o tamanho de negócio eles querem ter. Eu falo que
tem uma decisão lá atrás que é qual o tamanho do negócio que você espera ter, né? É algo lifestyle, que eu vou viver só para fazer algo que eu gosto e eu tiro um bom salário, ou eu vou para um caminho de alto crescimento, que é o caminho das startups que a gente investe. A gente quer startups que cresçam muito rápido. Então, para mim, essa é uma decisão que muitas vezes o empreendedor que pode escolher, ele tem que entender que é uma decisão também a ser tomada. Eu vou ou não captar de caro, ou captar at all, né? Captar de alguma forma. Então, isso é primeiro, eu acho que essa consciência do empreendedor de entender que o caminho de venture capital é um caminho de alto crescimento, então a expectativa de quem investe no teu negócio é que ele cresça de forma acelerada e que essa pessoa passe a ser um sócio no negócio também. Então, a escolha por um caminho de financiamento via venture capital é também a escolha por um caminho de ter sócios. E como sócios, compartilham muito das decisões de negócio. Então, lá atrás, tem primeiro essa escolha de caminho, que eu acho que é importante o empreendedor ter clareza de que ele pode ir para um caminho ou outro. Então, entendendo que ele pode escolher qual a melhor hora. Como você disse, não tem uma resposta certa, né? A gente sempre vai dizer que se você conseguir andar com as próprias pernas, validar que tem ali um problema, tua solução resolve e você achou um canal de crescimento, tipicamente o melhor momento para captar um investimento é quando você descobriu que o problema está lá, a sua solução resolve e que você achou um caminho para o crescimento. E aí você traz o dinheiro, na minha visão, não é nem como combustível, é como nitro, né? É para andar mais rápido. Não é para te manter vivo, é para você conseguir andar mais rápido. Então, o ideal, se a gente for pensar aqui numa jornada de venture capital, é valida primeiro que tem um problema, tua solução resolve, você achou um caminho, ok. Aqui, você conseguiu dar talvez os 2 primeiros passos do negócio para dizer, olha, preciso de nitro para conseguir alcançar isso mais rápido. Então, idealmente, se você conseguir validar tudo isso antes de captar, você tem um cap table um pouco melhor no futuro e, obviamente, você fica com um percentual maior da empresa quando ela dá certo. Então, do mundo ideal é você conseguir validar tudo antes e aí depois você consegue trazer o nitro. Mas, como disse, não tem resposta certa e cada negócio tem características diferentes. O Pedro quer complementar aqui, mas eu já vou pedir para o Pedro também fazer, se puder compartilhar as estatísticas aqui que a gente tem, também vale aí para a galera. Legal, perfeito. O que eu queria complementar em cima do que o Vitor falou é que é tanto uma decisão quanto uma descoberta, né, de conseguir entender se aquele seu modelo de negócio encaixa nas teses e no que um venture capitalist precisa para que o negócio funcione dentro da estrutura dele. Eu acho que isso é algo importante. E também, eu acho que é interessante também olhar de uma outra forma. Tem que lembrar que esse dinheiro de rodadas, né, e de investimento de grandes fundos, ele não é o dinheiro gratuito. Na verdade, é o contrário, é o mais longe do que você pode conseguir de dinheiro gratuito, né? Não é algo que você consegue puxar com um terceiro e necessariamente você captura esse capital direto. Se as manchetes fossem um pouquinho diferentes, um pouquinho talvez mais honestas, você ia ler lá, startup X traz uma dívida de 200 milhões de reais e essa dívida ele espera transformar em crescimento. Se der tudo certo, esse banco, né, que é o investidor, vai receber 200 milhões de reais antes de todo mundo e se não der certo, o empreendedor pode ficar sem nada. E é importante entender qual que é o modelo de negócio do venture capital, simplesmente desses fundos grandes, para entender como vai ser a dinâmica. A gente já viu casos aqui, não aqui dentro da ACE, né, mas no mercado brasileiro, em que o empreendedor levantou centenas de milhões de reais e quando o negócio foi lá valer, sei lá, 500 milhões, 1 bi, etc., o cara saiu sem nada ou quase nada. Porque isso também vem com uma série de obrigações e de devolutivas, né, e de condições e um nível de compromisso que você precisa ter em muito tempo e que boa parte dos empreendedores que dá o primeiro passo nesse caminho não tem 100% da dimensão ainda. E quando você levanta o seu primeiro cheque, que pode ser pequeno, pode ser um investidor um pouco mais amigável e tal, é muito difícil você dar o track back, é muito difícil você dar um passo atrás e falar, putz, mas não é bem isso que eu quero. Porque você começa a frustrar uma série de expectativas dos investidores, né? Então, acho que esse é um ponto importante de não só decidir o caminho que você vai, mas entender claramente quais são os trade-offs desses caminhos. A gente fala que o venture capital é o capital, né, o tipo de financiamento, porque é um meio e não um fim, mais caro que existe para as empresas. Muitas vezes vai ser o único que você tem disponível para levantar no volume que você precisa
e nas condições que você precisa, mas ele é super caro, porque ele toma uma parte da tua empresa e se der muito certo, você vai entregar isso, né, para os investidores. Então, acho que esse é o ponto importante. Eu acho que existe uma fórmula aqui, né, Pedro, como você bem reforçou, né? Por que eu uso, né, como o Vitor falou, né, do Nitro, por que eu uso o Venture Capital? Porque eu quero chegar do ponto A ao B mais rápido do que a minha concorrência, né? Ou seja, normalmente, como é que funciona o Bootstrap? Eu vou lá, consigo meus primeiros clientes, gera um caixinha, eu vou pegar esse caixinha aqui e eu vou investir no meu negócio. Como eu tenho muito pouco dinheiro, eu vou pensar muito em onde que eu vou colocar esse dinheiro. Eu não vou tomar essa decisão de maneira leviana. Eu vou ter que pensar, não, eu vou botar mais um vendedor, eu vou botar mais um desenvolvedor, eu vou cada centavo vai fazer sentido. E à medida que eu vou crescendo, eu vou pegando esse bolo também do que sobra, vai aumentando e eu vou conseguindo investir mais. Então, eu vou criando uma curva que vai meio que se retroalimentando quando tudo dá certo. E eu consigo atingir uma determinada velocidade nesse crescimento, uma determinada curva. Agora, se ao invés de ter aquele bolinho de dinheiro lá no início, você tivesse um bolo muito maior, e em vez de colocar um vendedor, você conseguisse colocar 4, 5. E aí, o senso comum diz que eu vou crescer, né? Bem mais rápido do que eu cresceria de outra forma. Porém, na vida real, a gente vê que muitas vezes, com o dinheiro de Venture Capital, eu não sei exatamente se eu deveria colocar o dinheiro em 2 vendedores ou um desenvolvedor, ou simplesmente deixar ele guardado na conta. E VCs tradicionalmente não gostam de ver os empreendedores deixando o dinheiro guardado na conta, porque isso significa que eles não estão investindo para o crescimento. Então, eu acho que um primeiro elemento aqui eu sei onde colocar esse dinheiro, né? E para que vai servir esse dinheiro? Se eu sou um cara que está no estágio seed, né? Provavelmente eu não sei ainda exatamente onde que eu vou colocar meu dinheiro e eu vou colocar meu dinheiro na sua grande maioria em experimentação. Até numa série A também eu vou testar muita coisa de produto, de canal, especialmente como que eu vou chegar no outro patamar. Mas à medida que eu vou, digamos assim, validando ou reduzindo o risco das coisas darem errado, ou seja, aumentando as coisas que eu sei e reduzindo as coisas que eu não sei, o capital vai sendo usado de maneira cada vez mais clara para crescer, e lá na frente ele vai ficar com uma cara muito mais de private equity, né, de eu saber onde é que eu coloco o dinheiro e eu vou ter menos incerteza. A questão existe uma questão de timing aqui, né? O que eu quero perguntar para vocês dois que é um fenômeno que a gente vê, que existe uma degradação com o tempo da sua atratividade para Venture Capital. É um negócio meio curioso, né? Porque, por um lado, meu Pedro, conselho que eu sempre dou pega sempre o menos dinheiro possível, o mais tarde possível. Né? E o possível, leia-se, se você estiver crescendo a taxas que fazem sentido, ou se você souber onde colocar o dinheiro. E não é necessariamente, eu sei que está longe de ser o conselho número 1 aí do mercado, mas é muito da nossa filosofia a gente tem um misto de bootstrap com a nossa filosofia de execução aqui. Agora tem uma hora que a corda estica, quando a pessoa cresce menos e tudo mais. Então, comentem aí, vamos começar pelo Vitor. O que é, quando você olha assim, uma trajetória de uma empresa, eu já fui fundado há 5 anos. O que é uma taxa de crescimento que você começa a falar, puxa, cara, você já está degradando a sua, né, prejudicando a sua probabilidade de conseguir financiamento para crescer, ou isso é um sinal de que provavelmente você não encontrou Product Market Fit, mas você continua crescendo, né? Que é o zumbi, né? Quando o cara não encontra o Product Market Fit e cresce, é a pior das combinações, porque você não larga o osso. Enfim, como enxergar isso? Como diagnosticar isso? Depois eu quero ouvir o Pedro também. Essa é uma boa coisa que conecta. Obviamente tem uma taxa que a gente acaba olhando, né? Acho que hoje em dia, quanto mais no início, mais se espera um crescimento acelerar. Você crescer sobre um número menor, ele é mais fácil. Então a gente espera normalmente alguém que nos primeiros anos ela está crescendo 100%, dobrando de tamanho ali no primeiro momento. Ou seja, o mercado está te dizendo que tem um negócio ali relevante. E esse ponto falou essa armadilha, né? Para alguns VCs isso é bom, você adiar ao máximo,
mas ao mesmo tempo você tende a crescer a taxas um pouco menores do que se você tivesse grana para queimar, ao mesmo tempo você preserva cap table, né? Então, eu acho que essa taxa de um alto crescimento, a gente imagina um negócio que ele está crescendo com a taxa mais relevante, talvez sem grana, aí 50%, 60% ao ano, você imagina que o cara está crescendo, mas que ele não tem a grana para queimar, mas ele já começa a ter alguns indícios de que se ele trouxer grana, ele consegue entregar mais. Então, se ele tem um domínio bom de métricas ali, somente de aquisição e de lifetime value, que é algo que ele consegue ter no início, talvez seja um indicativo de que, beleza, tá aqui essa relação CAC e LTV, ela faz sentido, só que você não tem o nitro, né, o combustível para poder fazer rápido. Então, as métricas estão aqui, o que você não tem é a velocidade. E aí falta a velocidade aqui. Então, esse olhar de métrica, mais do que só crescimento de receita, esse olhar, olha, estou crescendo, eu tenho uma relação que eu sei como é que eu consigo chegar no cliente e quanto ele gera para mim. Eu sei bem isso. Isso aqui eu acho que é um domínio importante, mesmo que o crescimento não seja ainda de dobrar, triplicar também, porque você começa a mostrar que com o que eu tenho, né, e com as escolhas que eu tive que fazer, eu consegui chegar até aqui. E agora eu preciso da tua grana, investidor, para dar o próximo passo. Então, para mim, tem um olhar de crescimento de receita, mas tem esse olhar aqui. Uma coisa que também chama a atenção é, se você não tiver essas métricas, você está há 5 anos no negócio, esse negócio vem andando de lado, tipicamente isso é um sinal de que talvez ou você não encontrou o product market fit, ou algo que pode ser positivo, que é o teu tamanho de negócio talvez seja isso aqui, e que pode fazer sentido para alguns empreendedores. Eu conheço alguns casos de empreendedores que eram fábricas de software, que é um negócio de serviço, eles queriam fazer isso, gostavam de fazer, tiravam um prolabore legal, fechavam bons clientes e venderam isso até para grandes players, naquela época lá de 2021, né? Conseguiram vender o negócio até por um múltiplo interessante para esse mercado e continuaram fazendo o que gostavam. Então, eu acho que tem isso também de você, em algum momento, como o Pedro falou, se descobrir com um negócio que talvez não seja para venture capital, e aí, ok, você pode viver esse mundo, mas aí provavelmente você não vai conseguir captar um investimento. Então, quem está há muito tempo bootstrap, 5, 6, 7 anos, e o negócio vem andando de lado e não tem domínio de métrica, normalmente é uma bandeirinha amarela para a gente dar uma olhada e ver com calma. Legal. O que você diria, Pedro? E seja bem específico aqui para a gente conseguir diagnosticar o negócio, né? O que são taxas que você considera legais e outras ruins? Legal, não, temos números aqui. Eu faço eco com o Vitor nessa questão do andar de lado e mandando a real da visão do investidor para quando a gente olha um negócio desse, o que isso diz para a gente? Mais até do que o modelo de negócio, indicadores, pode ser que esse negócio não tenha capacidade de escalar e tal. A falta de crescimento durante um período estendido, ele demonstra, acima de qualquer outra coisa, leniência do empreendedor. A gente começou falando sobre você saltar o muro usando todos os recursos que você tem e tal. E a gente vai olhar para o empreendedor, ele está olhando o muro na frente dele faz 2 anos. E ele sabe, ele não está tentando. E quando a gente vê um negócio que não está crescendo, a gente vê o empreendedor que não está tentando. Que ele está complacente, ele está ok com isso. E esse é um dos principais red flags, né? É menos sobre encontrar o modelo certo e se esse modelo se valida ou não valida, mas o empreendedor ele tem que ser um cara eternamente inconformado com a própria performance e querendo acelerar o seu processo. Eu peguei uns números aqui do Founders Overview que a gente tem do ano passado, né, para a gente não dar spoilers dos números desse ano, mas para vocês terem uma ideia, 40% das empresas que a gente entrevistou, e tem que lembrar que são empreendedores, negócios que se identificam como startups e etc. 40% de todos eles cresceram menos do que 20% nos últimos 6 meses. Com negócios de estágio inicial, você pode buscar esses 20% em algumas exceções. A gente diz, né, que até você ter as suas primeiras 20, 30, 50 pessoas, o seu negócio é feito de exceções. Não é necessariamente uma máquina que você vai montar, é aquele cliente que você precisa encantar, é aquele evento que você precisa fazer valer e etc. E o que a gente enxerga é, quando o negócio está stuck, né, ele está travado em algum patamar de faturamento, normalmente a gente olha para um empreendedor que tem os 2 extremos, né? Ou ele está satisfeito, que eu acho que é o pior dos casos, ou ele se sente impotente, que também é um caso muito ruim e que falta capacidade e recurso, né? E recurso não só financeiro. Então, dentre essas 2 coisas, eu não sei o que é pior. Um cara impotente ou um cara satisfeito? Eu acho que o satisfeito é pior.
Mas, enfim, eu acho que é isso que diz pra gente, né? Quando o negócio ele tá estacionado. E isso não significa que o seu caminho tem que ser levantar dinheiro e tal. Mas, como eu falei, levantar dinheiro de venture capital é um dos dinheiros mais caros que você vai conseguir levantar. Mas, se você não estiver crescendo, né, seus 70%, 80% ao ano, seus 40% ao semestre, 50% ao semestre, que é o que a gente espera de um negócio de estágio inicial, que na prática vai fazer você dobrar todo ano, ou crescer 80% ao ano, esse é o teu benchmark que você precisa atender e atingir. Quando isso não acontece, você precisa puxar as alavancas que você tem como empreendedor para fazer isso acontecer. Pode estar lá no fim da lista, mas uma delas é pegar dinheiro de fora. E é para isso que os VCs estão aqui também. Então, um empreendedor que levantou o negócio bootstrap, nunca pegou dinheiro de fora e ficou 2, 3, 4 anos sem usar esse recurso, sabendo que ele tinha acesso e poderia, mas ficou 2 anos esperando, olhando para a parede para ver se ela caía com a força do pensamento, isso me diz sobre o empreendedor, sabe? Ele precisa estar disposto a usar os recursos que estão à disposição dele. É a definição do bootstrap. O cara fala, a gente imagina que bootstrap é só não pegar dinheiro de fora, mas bootstrap é usar todos os recursos disponíveis para fazer as coisas funcionarem, nem que isso seja você buscar dinheiro de fora. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E acho que uma última coisa para passar para o Vitor aqui tem que lembrar que de todos os empreendedores que a gente conversou também no Founders Overview do ano passado, mais de 50%, foi quase metade ali, não levantou investimento e nunca tentou levantar investimento. E é aquilo que eu falei, levantar capital de venture capital não é para todo mundo, e tem muitas histórias de sucesso, e que dá para dizer que até foram mais de sucesso, do que de negócios que levantaram dinheiro e ficaram negócios grandes. Depende muito do que você, empreendedor, prioriza. Se é o impacto do negócio, se é o impacto no teu bolso que você tem que considerar, se é o ritmo e o que você está fazendo no mercado, tudo isso entra na conta, e nem sempre levantar dinheiro de fora é a melhor opção. Tem momentos melhores também no mercado, quando os juros estão mais baixos, os fundos estão com mais apetite, etc. Você tem mais competição. Mas tudo isso são coisas para se considerar. E só complementando o Pedro, né? Eu acho que na hora que a gente fala com o empreendedor, a gente percebe em qual grupo ele se inclui, ou você vê o quanto ele está incomodado, né? Eu acho assim, se o empreendedor que está nessa situação, ele não está incomodado, você não percebe isso, é porque provavelmente ele está em um dos grupos ali que não são desejáveis do nosso lado. E algo até para puxar o que o Pedro falou do bootstrap, né? De tudo que você tem à disposição. Uma das primeiras coisas que todo empreendedor tem é seu tempo. E a gente às vezes barra em empreendedores part-time, empreendedores que ainda estão vivendo outras coisas, que, ok, dentro da realidade dele pode fazer sentido. Mas dificilmente, ou em muitos casos, o investidor não vai ser o primeiro a dizer, olha, eu vou pegar a minha grana, que eu acho que é tão simples quanto, eu tenho uma grana no meu bolso e eu vou tirar desse meu bolso e botar na tua empresa para poder fazer isso acontecer. Então, se você é um empreendedor que está no início da jornada, em algum momento você vai captar, por exemplo, você está part-time, você já ter tentado fazer outras coisas, você ter feito coisas, ela é essencial para que a gente, que mesmo investindo nos primeiros estágios, a gente espera que você tenha conseguido evoluir alguma coisa com as próprias pernas, para que a gente junto agora consiga ir mais longe, mais rápido. Então, esse olhar de... a gente já esbarrou empreendedores que ainda estão part-time e dificilmente nesse momento você vai conseguir, com algumas exceções, captar investimento quando você ainda não está 100%, né, bootstrap, 100% comitado ali com aquele negócio. Eu ouvindo vocês aqui, né, eu acho que tem muito a cabeça e a opção dos empreendedores em relação ao caminho que querem trilhar, né? E eu acredito realmente que pegando os dois lados da moeda, né? De um lado, o bootstrap forma empreendedores extremamente conscientes com o aspecto financeiro da companhia. Eles sabem, né? Você sabe que não é raro você ter empreendedores que estão diretamente ali com a conta do banco aberta na outra tab, né? Conhecem profundamente quando que entra, quando que o cliente paga, que dia ele paga. Cada contratação é feita com muito cuidado para que, né, justamente para ter fluxo de caixa suficiente. Por outro lado, muitas vezes, quando esses empreendedores se deparam com mais dinheiro, tem dificuldade de investir naquilo que vai trazer crescimento da empresa e realmente colocar a energia e o recurso então, às vezes, assim, o cara tá com o dinheiro na conta e fala, não, mas vou botar só um pouquinho aqui.
Não, peraí, cara, mas isso aqui a gente já comprovou, você tem que colocar mais recurso aqui. Então, existe uma mentalidade, às vezes, de extrema escassez, que faz também, que é responsável também pela empresa não crescer, né, na velocidade que os empreendedores gostariam. E, assim, eu acredito que uma empresa, por exemplo, que cresce 10% ao ano é uma empresa que não está crescendo. Para mim, ela não está crescendo, né? Colocando inflação. A gente teve inflação de quase 7%, 6%. Então, assim, então é isso, tá correndo atrás do rabo, né? Tá ela tá, né, a rainha vermelha lá da Alice no País das Maravilhas, né? Corre, corre, corre sem sair do lugar. E é basicamente isso que está acontecendo aí com muita empresa, né? E às vezes, por exemplo, muitas vezes o nosso papel enquanto sócios, e a gente tem uma perspectiva externa, né, para enxergar o negócio dos empreendedores, eu acho que existe muitas vezes uma conotação de esse investidor ele vai me cobrar o crescimento. Claro, existe uma cobrança, porque existe um alinhamento de expectativas em relação ao que deveria acontecer. Mas mais do que isso, eu acho que o papel dos empreendedores, dos investidores, né, quando uma pessoa, especialmente nos estágios talvez iniciais aí, dos pré-seed, seed e tal, é ajudar os empreendedores com a mentalidade, como pensar sobre o seu negócio, como enxergar as coisas. E eu acho que às vezes, Pedro, fazer a transição da mentalidade puramente bootstrap, eu acho que a gente não tem que perder mas passar para uma mentalidade, cara, onde o que está errado aqui, o que a gente precisa consertar, o que a gente precisa arrumar, você que tem essas conversas aí todo dia praticamente, como lidar com isso e como mostrar que existe um caminho sem perder o lado bom de você ser consciente em relação às finanças e tudo mais. Como equilibrar essas duas coisas, né? Ótimo ponto, ótimo ponto. Eu acho que pior do que aquele empreendedor que não busca dinheiro quando precisa, né? Quando o negócio para de crescer e ele, enfim, tem esse recurso para usar, é aquele empreendedor que levanta dinheiro e deixa o dinheiro rendendo na caixinha do banco lá, sem colocar ele para rodar. E eu acho que a gente, como empreendedor bootstrap, fui um deles, inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito nos conselhos, né? A gente, no início, a gente tem que aprender a ser tolerante com algumas ineficiências e alguns problemas, porque a gente tem que escolher uma coisa de cada vez para atacar. E tudo bem. É assim que a gente monta o MVP. MVP é todo o resto não funciona, mas isso funciona. É o mínimo viável. E a gente acaba construindo a empresa MVP, MVC, Minimum Viable Company, né? Qual que é o mínimo que eu consigo fazer para aquele negócio funcionar e entregar um valor para o meu cliente? E ok, isso é bom como bootstrap. Só que o teu nível de tolerância às coisas ruins que estão acontecendo ou a falta de entrega de valor, ela tem que ir diminuindo quanto mais dinheiro você coloca dentro da empresa. E assim você começa a gerar um ciclo positivo, porque menos tolerância com as coisas fora da régua faz você entregar mais valor, que faz você conseguir ter um pricing power maior, você consegue capturar mais do valor a mais que você está entregando, isso pode te trazer mais dinheiro. E é para isso que o primeiro dinheiro serve. O dinheiro é a energia de ativação para você diminuir a tua nível de tolerância e aumentar a tua régua de qualidade para que isso entre numa espiral positiva. E eu acho que a gente vê isso muito, Pedro, o cara levanta dinheiro, tem lá milhões na conta e, tipo, legal, cuidado para não gastar isso, porque algum dia a gente pode quebrar e, né, cuidado. E aí o cara levantou, sei lá, 5 milhões e a gente fala, mas cara, isso aqui que é um problema super sério da tua empresa e que é um projeto longo e que você não vai conseguir fazer por conta própria, custa 50 mil. Não, mas eu vou dar um jeito porque eu vi que tem um software gratuito e eu pensei no estagiário que eu posso trazer também. E, de novo, isso é útil no começo, mas é essa mentalidade de escassez que muitas vezes atrapalha você conseguir pisar no acelerador, principalmente quando o empreendedor, né, ou os próprios sócios, eles são uma pessoa só, porque você não consegue fazer tudo como você conseguia quando você era bootstrap. E aí você acaba até sabotando a sua própria estrutura, diminuindo a capacidade de nutrir o teu time, de nutrir as suas ferramentas, de nutrir a sua rede com o dinheiro que você tem na mão. Esse é literalmente o cara que está com a faca e o queijo e está com medo porque, putz, e algum dia esse queijo não vai, né, vai acabar e ele acaba estragando ali na frente. Então tem vezes que a gente precisa dar esse empurrão, sim, mas isso é muito útil. Eu acho que tem que ter essa mentalidade de parcimônia, principalmente em momentos econômicos como o de agora. Tudo bem.
mas tem que ser menos tolerante com os problemas, porque o dinheiro, né, por que pareça empreendedor, dinheiro resolve problemas. Tem alguns problemas que, se você colocar dinheiro nele, ele some. E é uma coisa que eu demorei para acreditar. Te traz pessoas melhores, te traz mais recursos, te traz mais visibilidade, te traz mais credibilidade, legitimidade. Então, isso tem que ser usado. Tem que lembrar que o dinheiro, enquanto você está na jornada de empreendedor, ele é uma ferramenta, né? E não adianta nada você trabalhar e correr atrás de uma ferramenta se você vai deixá-la no teu armário. E a gente, como conselho, também fica empurrando sobre isso, sabe? Nem sempre ter um banco e um caixa cheio é a melhor coisa. Você colocar isso para rodar e dar retorno nesse investimento. É quase que nós ficar paralisado pela análise, né? Tipo, eu tenho agora a grana e eu não preciso ficar escolhendo, mas eu tenho que tomar uma decisão. Até me lembrei, se não me engano, acho que foi o empreendedor da Busa. Eu vi um podcast com ele, e ele falando que quando ele levantou o primeiro investimento dele, anjo, ele tranquilo, gastou, sabia o que fazer, né? Quando ele levantou uma rodada maior, que era um volume de dinheiro que ele nunca tinha visto na vida, ele falou assim, pô, o que eu faço agora? Esse dinheiro, eu nunca toquei, sei lá, em muitos empreendedores, por exemplo, 2 milhões, 3 milhões ao mesmo tempo, algumas pessoas nunca pegaram nisso, e aí você não sabe nem se é muito ou é pouco, né? Você fica, ok, dá para o meu plano, mas 3 milhões ele te leva até determinado estágio. Então, uma coisa que eu percebo também tem isso, de você talvez pegar uma graninha aqui, legal, eu sei onde vou gastar, a gente já combinou, inclusive o investidor foi junto e disse, olha, faz sentido o teu plano de onde você quer gastar. Então, vamos começar a gastar nesse plano e vamos avaliar se está dando o resultado, mas também dá um tempo para que isso aconteça. Então, isso de, talvez, acho que o Pedro faz muito bem isso, de quebrar em problemas menores. Legal, tu quer crescer, né? É aquela, qual é o teu desafio? Crescer, massa, mas onde é que está o desafio real? É canal. Então, vamos testar esse canal aqui, vamos definir que esse é um teste, a gente vai acompanhar, gasta um pedaço daquilo que você já tinha imaginado. Pô, se fez sentido, você vai aumentando essa grana. Mas isso me chama muita atenção, do empreendedor que nunca tocou naquela grana, então, pô, e aí, como é que faz para gastar esse dinheiro todo? E ele vai, como empreendedor, acho que a gente traz muito do empreendedor virar CEO, né? Ele também vai se acostumando, legal, as coisas também começam a tomar dimensões maiores, então aquilo que você gastava 50 mil, talvez agora é 500 mil, porque você aumentou o time, aumentou os gastos com marketing, então você vai ter que ir acostumando também que com o negócio cresce também as cifras, tanto de faturamento quanto de despesa, elas também vão aumentando. E aí acho que tem um pouco de vivendo um pouco o ponto. E contar com um conselho, a gente como esse, a gente gosta muito perto, até para esse desafio mesmo, que é muitas vezes solitário do CEO, né? Ele está ali, ele sabe que tem que gastar, mas eles não se sentem confortável. Então usa os investidores que têm esse perfil, a gente é assim, abre isso para a gente, né? A gente vai te ajudar em como começar a destravar isso. Mas é algo que é super, super genuíno, assim, de empreendedor, ele viver também o desafio de, puta, agora que eu tenho grana, eu fico com medo de gastar, então vai aos poucos, depois você vai aprendendo. Mas a gente está aqui do lado para ajudar também, para ele ficar um pouco mais confortável. Atenção, empreendedores e empreendedoras. Com certeza, vocês já pensaram naquela pernada final da sua jornada empreendedora, na saída, no exit. Pensando nisso, a Ace Advisors, que é a boutique de M&A aqui da Ace Ventures, em parceria com a Future Dojo, prepararam uma imersão de M&A. O Exit Academy acontecerá nos dias 16 e 18 de julho, 100% online, e você vai ter a chance de aprender com os melhores do setor, descobrir estratégias de M&A e se inspirar com cases reais, além de acessar a nossa metodologia exclusiva que a gente utilizou para chegar num patamar de mais de 30 exits aqui na Ace Ventures. Mergulhe nas etapas do M&A em tecnologia, explore os desafios de um deal internacional, desvende as motivações por trás das aquisições com especialistas como Diego Sanches, que é o head de M&A da Sankhya, e Pierre Schurman, que é co-founder e CEO da Nuvini. Saiba mais e faça sua inscrição pelo link na descrição desse episódio. Espero ver você lá. Eu entendi tudo isso, mas eu quero criar minha startup Bootstrap. Eu quero fazer Bootstrap. O que eu preciso fazer? Como que eu posso pensar para fazer isso acontecer da melhor maneira possível, Pedro? Quais são as dicas que tu dá sobre criar uma startup Bootstrap? Legal.
Acho que quando você está usando o seu próprio dinheiro, você fica muito mais sensível, né, às coisas darem certo e você fazer algumas experimentações. Então, acho que o primeiro passo é, considerando que todo o capital vem de você, quais são os principais premissas e testes que você precisa colocar na rua para aprender e entender e conseguir validar o mais rápido possível, né, com menos esforço, menos fricção, algumas premissas que você tem sobre o seu negócio. E aí são aquelas básicas, né, de que a gente tem falado bastante de validação também nos outros episódios, de o meu cliente, quem é o meu cliente? O meu cliente realmente tem a dor que eu imagino que ele tem? Quão relevante é essa dor na rotina e na vida dele? E quantas pessoas iguais a essa tem no Brasil, no mundo, no meu mercado, etc. Passando por esses 4 primeiros fatores, muito superficialmente aqui, você consegue entender qual seria o seu caminho para validar ou invalidar essas coisas. E aí, você vai usar o seu próprio dinheiro. No dia que você tiver um plano de validação, aí você corre atrás de dinheiro não reembolsável. Não precisa ser o próprio dinheiro, mas é bom que você haja como se fosse. E aí a gente tem uma série hoje aqui no Brasil de programas de capital para conseguir fomentar o trabalho de empreendedorismo e inovação que são não reembolsáveis, ou seja, a fundo perdido. Então a gente tem uma série de programas das próprias fundações de apoio à pesquisa. Então aqui no estado de São Paulo tem a FAPESP, em Recife tem a FAPESC, e a gente tem vários outros de outros estados que são especificamente para fomentar pesquisa e desenvolvimento intelectual no Brasil. Tem muita startup, inclusive a minha, que se financiou, apesar da gente ser bootstrap, a gente captou mais de R$1 milhão em projetos de uma FAPESP, porque a gente estava vinculado à universidade e tal. Então, a primeira coisa é, monta o seu plano de validação, bem superficial, e segundo, começa a encaixar esse plano de validação com oportunidades que estão hoje disponíveis no mercado. Então, tem algumas bolsas e outros fundos da própria FINEP. Então, tem uma série de bolsões de recurso que são voltados especificamente para esse grupo de primeiro estágio, né? Tem um programa recentemente que agora acho que vai ser lançado nos estados também, que é o Tech Inova, que as startups vão receber um projeto e um acompanhamento também de aceleradoras para fazer isso acontecer. Então, eu iria nessas duas frentes. E o terceiro, né? É muito mais difícil ser bootstrap quando você é bootstrap e solo founder. Então, é mais difícil... Claro, é difícil ser solo founder, é difícil ser bootstrap. Agora, ser os dois ao mesmo tempo atrapalha muito as tuas chances. Né? Que nem quando você vai jantar num restaurante caro e quando você divide a conta, a vida fica bem mais fácil. Então, é a mesma coisa. Né? Você conseguir achar um founder, um grupo de founders que vai fazer isso junto contigo, também ajuda não só em dividir as despesas, né, na mesa do restaurante, mas também ser o covalidador e o próprio fiscal do outro. Por que a gente vai usar o dinheiro aqui? Por que a gente não vai usar ele aqui? Onde a gente pode capturar e trabalhar? Né? Então, a gente tem outros episódios falando sobre validação e entra mais a fundo nesses tópicos que eu comentei. Mas esse é o primeiro passo, assim, de sempre precisa de dinheiro, não fingir que você vai fazer tudo no free, etc. Mas o dinheiro não precisa diluir a sua empresa. Hoje a gente tem recurso, tem alguns programas de aceleração que são gratuitos, a esse tem um programa de aceleração gratuito. Então tem muito recurso para trabalhar e colocar isso numa folha de papel provavelmente vai te deixar bem mais animado do que quando você começou. Né? Hoje eu acho que tem muito recurso e muito acesso aí para quem está começando. Eu vou completar o Pedro, acho que ele foi nos principais pontos. Mas eu gosto de falar que tem também você olhar para vocês, né, como co-founders, né? Eu concordo com o Pedro que fazer sozinho é muito mais difícil, mas para mim tem uma espécie do founder market fit ou founder problem fit. Eu e o Pedro, a gente não vai conseguir, por melhor que a gente seja, empreender qualquer negócio de qualquer jeito. Então eu acho que você tem que olhar para vocês como co-founders, de onde é que vocês partem? Se é bootstrap, o que é que vocês trazem para o jogo? A experiência de vocês como co-founders. Isso torna o grupo de eu e os Pedros aqui, a gente é diferente de qualquer outro grupo que seja juntado de 3 pessoas. Então, para mim, tem um olhar olha para negócios em que vocês têm bagagem, que juntos conseguem combinar skills para resolver o problema. Então, o problema é relevante, ok, mas vocês têm bagagem juntos para resolver. Então, o bootstrap não é só sobre grana, o recurso também é o não financeiro, que é a tua experiência. Então, para mim, esse é um dos pontos. E uma dica, né? Não tenta vender para todo mundo, procura quem é que tem a dor mais urgente, porque as dores elas vão mudar. Alguém, por exemplo, que vai vender no começo, você vende para os early adopters, né? Para alguém que tem uma dor tão forte, que está procurando no mercado, não conseguiu resolver e está doido para pagar para resolver esse problema. Então, o teu público inicial não é
a grande empresa que muitas vezes ainda não está longe dessa dor. Ou essa é uma dor importante, mas dentro do geral ela é bem pequena. Busca quem tem uma dor mais latente. Eu gosto de uma frase eu acho que é do cara da 500, que ele falava a diferença da dor da unha encravada e do braço quebrado com fratura exposta. Se você está com o braço quebrado com fratura exposta, você vai pagar para resolver o seu problema. Se essa é uma dor, mas é uma dor menos importante, você deixa para amanhã. Então, se você é empreendedor que quer construir um negócio com base, ele se autofinanciando, busca um mercado que tem gente com dor urgente, dor do braço quebrado com fratura exposta, que vai pagar o quanto antes para resolver. Você perceber que isso vai demorar muito, muitas vezes é sinal de que talvez aquele potencial cliente não tenha dor tão forte para poder te contratar. Então busca primeiro, dentro dessa fatia toda, quem tem uma dor tão urgente que está disposto a contratar uma solução. É isso. Eu acho que esse é o ponto, né, Vitor? Assim, a gente está falando de startups aqui, né? Mas a grande parte dos negócios é um bootstrap, né? Então, se eu crio uma consultoria, ela por natureza é bootstrap e aí ela gera caixa no momento zero. A partir do momento que eu fecho meu primeiro cliente, eu consigo gerar caixa. Agora, uma startup, para eu conseguir tirar o meu negócio do chão o mais rápido possível, o ponto que você falou do braço quebrado, né, é fundamental. Se você não tem uma dor muito forte para você começar a vender o quanto antes o teu produto, cada mês que passa é mais um mês que você vai financiar do seu bolso o seu negócio. E existe um limite de onde isso chega, né? Então, se você não quer, né, acho que um elemento que eu diria é, você precisa guardar dinheiro aí, minha sugestão é sempre ter 2 anos de dinheiro guardado, para você ter uma certa tranquilidade para tomar as decisões, mas você também não deveria ser leviano em relação ao tempo que você tem disponível. Você tem que ter um senso de urgência muito alto para você conseguir monetizar o teu negócio quanto antes e começar a emitir nota fiscal. O teu negócio ele é dividido entre antes de nota fiscal e depois da nota fiscal. Depois da nota fiscal é outro jogo. E aí a questão é como você entrega isso com a maior lucratividade possível, como você melhora o seu produto, mas a gente fica bastante apertado se a gente não começa a fazer isso. Enquanto que uma startup talvez tenha mais dinheiro, pode se dar ao luxo de explorar mais, testar mais e ir mais, né, de repente utilizando abordagens diferentes. Quem está bootstrap não pode se dar ao luxo, né? Primeiro precisa garantir a receita para depois começar a procurar outras formas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, uma filosofia importante, que criam founders mais resilientes e capazes de lidar com isso. Mas acho que, para a gente encerrar aqui, acho que o que a gente defende é a total liberdade dos empreendedores para criarem os tipos de negócio que eles ou elas quiserem. Não existe uma regra. O que a gente está falando aqui é a Ace Ventures, a gente joga um jogo que é o jogo do Venture Capital. E para o Venture Capital existe a equação do crescimento, do tipo de produto, da margem bruta alta, enfim, vários elementos que a gente vai olhar aqui que são fundamentais para esse negócio, para esse mercado. Mas, assim, a grande maioria dos empreendedores pode criar, e até deveria, dependendo do modelo, o seu negócio na filosofia bootstrap. E também não tem nada de errado com isso, né? O negócio não serve para agradar os outros, o negócio serve para agradar você, que é founder, né? Você é a única pessoa que você tem que prestar contas no final do dia. E eu acho que essa é a filosofia que a gente coloca aqui. Então, a todos os founders que são bootstrap, desejamos o melhor e taxas de crescimento muito legais e, mais do que isso, uma ótima geração de caixa. E com isso eu gostaria de me despedir e agradecer aí aos nossos participantes. Então, Pedro Carneiro, obrigado aí novamente pela sua participação e eu acho que trouxe alguns insights bacanas aí para quem está tirando do chão aí os seus negócios. Muito bom, obrigado pelo convite, Pedro. Sempre bom estar aqui tentando apoiar e ajudar empreendedores como nós já fomos antes. Eu vou tirar a oportunidade do jabá do Vitor aqui e se você é empreendedor, entende que o teu caminho não é o bootstrap, ou que você foi bootstrap e quer levantar capital, pensa na Ace, né? Ace Ventures pode te apoiar, como a gente já fez aí com mais de 150 empreendedores,
e tá cheio de bons cases e de boas histórias nossas aí pelo mercado hoje. Só entrar em contato comigo, Pedro Carneiro, Vitor Andrade no LinkedIn, ou entrar em aceventures.com.br. A gente tem um portal específico ali dedicado para ouvir os empreendedores. Legal. E Vitor Andrade, obrigado novamente aí. A gente sabe que a gente dedica nossas carreiras, as nossas vidas aí a ajudar estas pessoas, esse empreendedor, porque a gente sabe a diferença que essas pessoas fazem. Eu sei que você também pensa dessa forma. Então, deixa o teu recado final, não deixa o Pedro dar spoiler do seu... Seja redundante, convida aí também a galera, Vitor. Primeiro, obrigado, e acho que é um tema, é isso, a gente está aqui muito pro empreendedor, né? Empreendedor de forma geral, a gente investe em alguns deles. Eu sempre falo que a gente procura gerar valor para o empreendedor mesmo antes de investir neles, e mesmo quando a gente não investe neles, a gente dá feedback para ajudar. Então, reforçando o ponto do Pedro, se você está na trajetória de bootstrap, entende que tem um negócio com potencial de crescimento e que quer buscar um parceiro para construir junto, acho que a gente se posiciona dessa forma, vem falar com a gente. E a gente gosta desse perfil que começa bootstrap, super resiliente, sabe o valor do dinheiro e que busca o dinheiro para andar mais rápido. Acho que encaixa muito bem com a forma que a gente acredita de apoiar e também de trabalhar junto com o empreendedor. Então, se você tem essas características, está entendendo que agora é hora de crescer e crescer rápido, vem falar com a gente, vai ser um prazer ajudar. Excelente, valeu! Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas, amigos, amigas, nas redes sociais, no WhatsApp, em qualquer lugar que você tiver essas conexões. E não deixe de marcar @aceventures. E se você quiser ir além do papo de hoje, eu reforço meus 2 convites. Um que eu já fiz, que é o Ace Summit. Então não deixe de ir no Ace Summit, acesummit.com.br. 50% de desconto se você colocar o cupom ACELOVER. E o XG Academy, que a gente já falou no episódio. As informações de ambos eventos estão na descrição desse episódio. Até a próxima!